Eu sou a doutora Solange Micail, eu fui responsável por organizar a fisioterapia equina nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Escrevi um livro sobre fisioterapia veterinária e sou proprietária do Centro de Reabilitação Equina Espaço Ecos. E hoje a gente está aqui, então, para contar um pouquinho para vocês, né, como que a gente deve aplicar corretamente o frio aí nos nossos cavalos de esporte. Eu vou começar com esse caso clínico. Esse foi um caso no Rio 2016 de um cavalo que ele não... Pode continuar aqui. Ele não passou na inspeção. E daí ele tinha uma chance de tentar a reinspeção no dia seguinte. Então, para fazer esse cavalo passar pela reinspeção, ele teria que fazer algum tratamento. E um dos tratamentos que a gente fez, né, que poderia ser utilizado, seria o uso do frio. Só que a proprietária, eles estavam usando uma liga que eles compraram na Europa, né, uma liga muito bacana, só que não tinha efeito. Assim que essa imagem térmica, né, com termografia, que é um mapa térmico do membro do cavalo, mostra que essa liga não estava fazendo efeito nenhum. A gente está praticamente com a mesma temperatura, onde estava sendo aplicado frio e no resto do membro. E daí eu falei, olha, gente, essa liga não está funcionando, não está resfriando esse ligamento, a gente precisa mudar isso. Ah, não, mas é uma liga comprada na Europa. Eu falei, não interessa se foi caro, interessa que não está fazendo efeito. Então eu pedi que encontrassem o saquinho mais vagabundo que fosse encontrado, assim, né, por lá, bem fininho, né? E a gente picou o gelo e a gente aplicou da forma que eu falei, e esse é o resultado. A gente vê como diminuiu a temperatura, né, na imagem térmica, como foi uma aplicação de frio muito efetiva. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu procurei colocar uma superfície muito fininha para a troca de temperatura ocorrer. Eu procurei usar o gelo picado para moldar na região. E como o cavalo estava com o pelo um pouquinho comprido, eu pedi para duchar o cavalo antes, para que a água eliminasse o ar no meio do pelo e para dar mais contato com o gelo. Então, a gente conseguiu resfriar melhor a região e a gente fez várias aplicações dessas no dia anterior e o cavalo foi para a reinspeção no dia seguinte e conseguiu passar. Tá? Então, fica aí um assunto muito sério, né, que é a parte de inspeção. Teve cavalo que não passou na inspeção, daí teve que voltar para a Europa porque não pôde competir. Então, assim, mostrando que esse foi um caso que deu certo, mas graças aí também à aplicação correta do gelo. E eu trabalho muito em prova internacional, e principalmente fazendo termografia nas grandes provas, né? E o que a gente observa? Muita aplicação de gelo errada. O que eu diria errada? O que tem de errado dessas aplicações? A gente vê que não estão homogêneas, as regiões que estão resfriadas não estão homogêneas. Esse boleto está quente, esse está frio. Aqui a gente observa que também não está homogêneo. A gente está vendo que a região de maior interesse no cavalo de esporte é principalmente a parte de trás do membro, não a parte da frente. A gente vê que a parte de trás está quente. Então, a gente vê que não só o gelo não pega nas regiões mais importantes, como também, às vezes, ele não está distribuído, o frio não fica distribuído de forma homogênea, né? Então, isso é um problema. E como que ocorre a transferência de calor, né? Ela ocorre sempre do objeto mais quente para o objeto mais frio. Então, para a gente conseguir resfriar um tecido, uma área de inflamação, o que acontece? A gente coloca o frio e o objeto mais quente, né, que está com mais energia, né, essa energia vai passar para o objeto mais frio, que no caso é a nossa modalidade de gelo, né, ou de crioterapia. E daí a gente pode pensar com essa figura que quanto mais frio for o objeto, melhor vai ser a nossa modalidade. Então, aqui já fica um conceito importante, gente. O gradiente dessa diferença de temperatura, quanto maior for esse gradiente, mais eficaz a modalidade de crioterapia. Então, se eu colocar resfriar o tecido com um gel, por exemplo, que está um pé de frio que está a 14 graus, isso é muito.
tá muito quente, não vai trocar tanta temperatura. Se eu colocar o gelo a 0 graus, vai ser muito mais efetivo. Então, quanto mais fria for a modalidade de frio, né, quando a gente vai checar com termografia, quanto mais frio for esse gradiente, mais troca de temperatura eu vou ter. E também, quanto maior a inflamação, mais difícil é de eu resfriar esse tecido. Se é uma inflamação leve, é mais fácil. Se eu tenho uma inflamação aguda, que acabou de acontecer, né, e é mais difícil de resfriar, e eu tenho que fazer gelo mais vezes. E o que o gelo faz? Bom, o gelo, ele faz vasoconstrição, ou seja, ele fecha os vasos, né, ele diminui o calibre dos vasos. Ele faz analgesia. O que é isso? Ele tira a dor. Ele faz a diminuição do metabolismo do local, ou seja, ele acalma a região. Uma região que está muito ativa, ele vai acalmar essas células, vai diminuir o metabolismo dessas células. Ele aumenta a viscosidade dos líquidos. Então, por exemplo, quando eu faço gelo numa articulação, eu vou aumentar a viscosidade do líquido dentro dessa articulação, do líquido sinovial. Quando eu faço calor, eu diminuo a viscosidade do líquido sinovial. Ele aumenta a rigidez dos tecidos. O que é isso? Se eu faço o frio num tecido que tem colágeno, né, quando eu faço calor num tecido que tem colágeno, esse colágeno fica mais elástico. Quando eu faço frio, esse tecido vai ficar mais rígido. Então, é importante saber que isso está junto também. E ele diminui a atividade de enzimas inflamatórias. Então, a gente tem na área de inflamação enzimas que provocam dor, que degradam cartilagem articular, por exemplo, né, que vão degradar o tecido, e a gente consegue diminuir a ação dessas enzimas, né? Então, aqui a gente tem tudo que o gelo faz. E é importante saber que a gente não consegue, por isso que tem esse cadeado aqui, que a gente não consegue desmembrar isso aqui. Às vezes eu quero uma analgesia, eu vou fazer o gelo para dor. Só que eu tenho que lembrar que, por exemplo, se eu vou fazer o gelo para dor antes de um exercício, que vai ter uma coisa ruim também, que vai ser aumentar a rigidez dos tecidos. Então, assim, a gente tem que saber que esse pacote vem junto. E qual que é a melhor situação para a gente usar o gelo? É justamente na inflamação, num trauma agudo. Porque quando eu tenho uma inflamação, eu vou ter hemorragia, ou seja, saída de sangue dos vasos que se romperam. Eu vou ter vasodilatação no local, né? A gente vai ter um aumento da circulação local. Aumento da permeabilidade dos vasos, liberação de mediadores inflamatórios e uma coisa que a gente chama de hipóxia secundária, ou seja, o que é? Que a lesão ela sempre tende a aumentar depois que ela acontece, porque as células vizinhas que não foram inicialmente atingidas pelo trauma, elas acabam sofrendo nos dias subsequentes por ação enzimática das células que morreram e por falta de oxigênio no local. Então, quais são as condições boas para a gente aplicar o gelo? Né? Como eu falei, em trauma agudo e em lesões inflamatórias agudas. Por exemplo, se eu tiver uma inflamação articular, eu tenho inflamação da cápsula articular e a cápsula ela produz substâncias inflamatórias que vão degradar a cartilagem. Então, é muito importante a gente diminuir a inflamação na cápsula articular. Quando eu tenho um tendão, um ligamento inflamado e eu faço gelo, também é super importante. Por quê? Porque a gente vai diminuir essas enzimas inflamatórias, né, e vai diminuir essa condição inflamatória desse tendão, desse ligamento. E a outra condição seria a prevenção da laminite, né? Lembrando que não vale colocar o gelo depois, tem que ser antes da laminite acontecer, como forma preventiva. E aqui está o Dr. Pollitt, né? Que ele foi a pessoa que inventou essa técnica, né? E que divulga essa técnica, onde ele aplica gelo até por 72 horas, num caso de prevenção de laminite. Qual que é a intenção dele aqui? Diminuir a atividade das enzimas, das metaloproteinases que iriam provocar a laminite. Então, a gente consegue ter
menos cavalos com laminite fazendo esse tipo de prevenção. E ele viu também que a parte distal do membro ela é muito resistente ao frio. Então, os cavalos eles podem ficar na neve, os cavalos podem ficar muito tempo com a parte distal mergulhada no gelo, sem grandes danos à parte distal, sem grandes danos ao tecido. Então, a parte distal dos membros, vocês podem aplicar por bastante tempo. E quando a gente faz, por exemplo, o gelo antes do exercício, né? Aqui eu coloquei umas palmas para falar, nossa, isso é uma coisa bacana, porque reduz a dor. Só que também tem uma bomba, né? Ele também vai diminuir a elasticidade do tecido, diminuir a vascularização, a lubrificação dos tecidos e a propriocepção. Então, não vale a pena fazer gelo antes, por exemplo, de uma prova ou de um exercício importante. Tá? O gelo ele deve ser feito após o exercício, como prevenção, né? Nada de usar o gelo assim para mascarar a dor, porque ele vai ter um monte de coisas que não é interessante também. Tá? E a outra coisa, existe uma técnica em humanos que o pessoal usa bastante, que chama criocinética, que é a aplicação do gelo com o movimento. Só que quando eles fazem criocinética, por exemplo, para uma pessoa que tem uma lesão no ligamento no tornozelo, a pessoa coloca o tornozelo dentro do gelo, né? E depois tira e faz um exercício leve. Só que é sem carga e é um exercício leve, tá? Não é colocar o atleta para fazer o exercício máximo. É bem diferente. Bom, esse gráfico ele é para contar de uma outra dúvida que se tem em relação ao gelo. Muita gente acha que depois de 20 minutos de gelo, que o gelo faz vasodilatação. Como que é essa história? O gelo faz vasoconstrição ou vasodilatação? O gelo ele faz vasoconstrição o tempo todo. Tá? Sempre vasoconstrição, que é a resposta durante a crioterapia. O que acontece, geralmente, após 20 minutos, é uma resposta oscilatória dos vasos, no sentido de tentar aumentar um pouquinho o calibre, para tentar, porque o organismo entende aquilo como uma hipóxia no local, e ele vai tentar proteger aquela área. Então, depois de 20 minutos, tem essa resposta oscilatória, só que, olha, o tempo todo bem menor o calibre do que o calibre inicial. Então, a resposta, o correto, é falar que é sempre vasoconstrição, apesar de ter essa resposta oscilatória depois. Eu coloquei essa figurinha para mostrar também que quando a gente aplica o frio, a gente vai ter essa troca de temperatura por contato, que a gente tem a pele, os tecidos profundos. Então, o que resfria primeiro é a pele, para depois ir resfriando aos poucos os tecidos profundos, tá? Então, essa troca de temperatura aí vai se dar aos poucos. Então, se eu tenho uma área muito profunda, a minha área-alvo que eu quero resfriar é um tecido muito profundo, eu tenho que aplicar gelo por mais tempo, porque até eu resfriar todas essas camadas, até chegar onde eu quero, né, vai demorar. Para eu ter essa área profunda por 20 minutos sobre a ação do gelo, eu não posso fazer 20 minutos de gelo aqui. Eu tenho que fazer uns 30, né, para até eu conseguir chegar lá, entendeu? Então, esse é outro conceito importante. Só que a pele, ela não aguenta muito tempo a baixa temperatura. Até como eu falei, a parte distal do membro do equino é até bastante resistente. Mas a pele humana não. A pele humana, por exemplo, se a gente fizer gelo mais de 1 hora, é bem capaz de dar uma queimadura, né? Uma lesão por hipóxia no local. Então, dá uma lesão de necrose mesmo, por falta de circulação local aqui na pele. Se a pele ficar muito tempo sem circulação, pode dar lesão. Então, qual que é a indicação se eu tiver que fazer uma aplicação profunda? Mas se eu quero resfriar um tecido que está muito profundo, que eu precisaria fazer mais de 1 hora de gelo, qual que é a dica? É vocês fazerem 40 minutos de gelo, daí tira 10 minutos para a pele reperfusionar, para voltar a circulação da pele, para daí continuar fazendo mais um pouco. Porque existe um trabalho que mostra, né, que mesmo tirando o gelo da pele, continua caindo a temperatura nos tecidos profundos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma aplicação longa, consegue atingir os tecidos profundos e protegendo a pele. E os fatores que mais influenciam na crioterapia
seria a temperatura e a região do corpo do animal, né? Por exemplo, se a pele está muito inflamada, essa crioterapia eu vou ter que fazer por mais tempo, de forma mais frequente, para conseguir resfriar essa região. A composição do tecido tratado. O tendão tem pouca circulação, ele é fácil da gente resfriar. Um músculo não, o músculo tem muita circulação, é difícil a gente resfriar. Então é uma área que a gente nem procura trabalhar com ela, né? E até também se eu for aplicar gelo no músculo, eu vou ter um espasmo muscular, né? Eu vou ter uma contração que não é muito bacana. A gente usa mais na parte dos membros que não tem músculo. A gente tem que levar em conta a temperatura e a dimensão da modalidade utilizada. Então, quanto está essa modalidade de frio que eu estou colocando? Ela está muito fria ou pouco fria? Né? Lembrando, quanto maior esse gradiente, mais eficaz. E o tamanho, se ela tem a dimensão adequada, né, do tamanho da lesão. Também a capacidade de armazenamento da modalidade de frio. Tem algumas ligas para equinos que elas têm um gel, mas é uma quantidade muito pequenininha, né? Então, o que acontece? Ele esquenta muito rápido e depois de 20 minutos, né, nem tem mais nada ali de temperatura. O local é superfície tratada, o tempo... O intervalo entre as aplicações. Num tecido saudável, se a gente aplicar o frio, ele demora aproximadamente 3 horas para voltar à temperatura normal, né? Segundo alguns trabalhos. Só que se eu tiver uma região que está inflamada, é óbvio que esse tempo vai ser menor, né? Eu vou precisar diminuir esse intervalo. Teve um trabalho com aplicação em pós-cirúrgico que 45 minutos depois já voltava à mesma temperatura na região. E o comprimento da pelagem, né? Se a pelagem for muito comprida, é uma barreira à troca de temperatura. E uma dica também seria molhar a pelagem para diminuir o ar no meio do pelo. E agora a gente vai mostrar algumas formas aí de aplicação, né, em equinos, que seria o gelo, o gel, os sistemas de frio e compressão, spray e de imersão. Bom, aqui eu coloquei a foto de uma liga para mostrar o que vocês devem procurar quando vão comprar uma liga para gelo. Essa liga, por exemplo, ela é muito ruim. Por quê? Porque a gente observa que tem um tecido muito grosso aqui. E quanto mais grosso for o tecido, pior para a troca de temperatura. Então, quando vocês forem comprar ligas, procurar comprar uma liga com tecido fininho no meio, uma liga que esse tecido permita a troca de temperatura. Eu já vi liga até com neoprene dentro, neoprene isola, né? Então, assim, tomar cuidado na hora de escolher uma liga. Procurar cuidado com as costuras. Às vezes tem costuras muito separadas. Aqui a gente observa, por exemplo, que aqui não tem gelo. Então, se eu tiver uma lesão no terço médio do tendão, tem que tomar cuidado, porque se essa lesão, de repente, ela vai ficar de fora, né? Então, tem que ver se o gelo vai realmente parar na área-alvo. Tá? Uma das modalidades mais eficazes, que eu mais gosto, é o gelo picado, né? Uma modalidade barata e altamente eficaz aí da gente estar baixando a temperatura do animal. E daí tem várias formas, né? Vocês podem desde colocar um saquinho de gelo, né? Com uma liga, até colocar o gelo em ligas apropriadas. Existe também um gel flexível. Ele não está aparecendo aqui, mas é um gel que você coloca no congelador e ele continua deformável, né? Então isso é muito bacana e eu testei com a termografia. Ele abaixa bem a temperatura. Só que apesar dele estar a -3, o que acontece? Ele, em contato com a pele, esse plástico acaba esquentando um pouco rápido. Então ele tem uma boa troca inicial, mas ele não mantém muito essa troca de temperatura. Daí outra técnica seria a massagem com gelo. Então tem esses copinhos até que você faz uma pedrinha de gelo, né? Você deixa esse anelzinho para proteger os seus dedos do contato. Essa massagem é feita dessa forma, né? Ela pode ser feita em qualquer parte do corpo do animal.
Mas qual que é a desvantagem da massagem com gelo? Eu vou falar depois. A gente foi testar várias modalidades com a termografia e eu levei um susto quando eu vi as medições da temperatura após a massagem com gelo, porque abaixou rápido a temperatura enquanto estava fazendo, só que retornou super rápido também, né? Então foi um gráfico que fez assim. E depois eu comecei a pensar, falei, puxa, mas por quê? Porque, por um lado, eu tenho um gradiente que está a 0 graus, que é o gelo, só que, por outro lado, eu estou fazendo a massagem, o que estimula a circulação. Então, por um lado, eu estou abaixando, né, diminuindo a circulação, por outro lado, eu estou aumentando. Então, a massagem com gelo, lembrar que ela tem um efeito assim, muito efêmero, é rápido. Daí a gente testou também o gelo molhado, né, o gelo picado, que foi a modalidade mais eficaz, que abaixou mais a temperatura e que manteve a temperatura do tecido baixa por mais tempo. Isso é bem importante também. A gente tem o gel duro, né, que é aquele gel que ele fica durinho quando a gente coloca no freezer, ele não abaixa muito a temperatura e não manteve muito tempo. E aquele gel flexível, ele abaixou bem a temperatura, só que ele não manteve frio por tanto tempo que nem o gelo. Então aí fica as dicas aí das modalidades mais eficazes e menos eficazes. A gente tem também os sistemas de imersão, né, onde a gente pode colocar gelo com água nas botas ou nesse balde. Dá para usar o próprio balde com água com gelo, isso é bem comum também. Isso aqui é lá em Dubai, onde todos os cavalos que chegavam lá da pista de corrida já tinham o seu balde de gelo com água aqui para entrar no balde de gelo com água, né? Eles usam bastante lá. E é um método muito eficaz para baixar a temperatura. Ele é muito eficaz porque ele envolve o membro inteiro, né? Essa água ela está numa temperatura muito baixa e também não corre o risco de esquentar como um plástico, né? Do lado, que nem aquelas bolsas de gel. A gente pode associar o frio à compressão, o que é uma coisa boa, né, também na inflamação aguda. E tem sistemas que associam o frio à compressão já num sistema eletrônico, né, que nem esses sistemas que é o Game Ready, o Show Ready. O problema dessas técnicas, na minha opinião, é que são muito caras, né? É uma modalidade que custa aí $3, $4 mil e não abaixa tanto a temperatura quando comparado com gelo picado, tá? A água gelada passando nessa bobina não abaixa tanto a temperatura. Esse era um sistema que eu tinha, até me desfiz dele, porque quando eu fui ver a temperatura com a termografia, estava 14 graus. Né? 14 graus para mim é muito, né? Não está dando a diferença que eu gostaria. Esses são outros sistemas que tem por aí, que é frio e compressão, só que pelo fato de ser gel e não gelo picado, também lembrando, né, que não tem a mesma eficácia. E a compressão é mais leve. Esse é um sistema que vai o gelo em contato com o membro e ar em volta dessa liga, né? Dá para inflar com ar para dar um pouco mais de pressão. É um sistema interessante também. Esses sprays comerciais, né, que é tão famoso com os jogadores de futebol, com os atletas humanos, né? O que ele faz? Ele serve. Aqui uma égua que tinha acabado de se bater, ela se bateu com a outra ferradura, brincando no piquete. A gente fez isso aqui enquanto não ia preparar o gelo, mas não deixou de fazer o gelo. Tá? Agora, e a gente vai ver agora qual o teste do spray com a termografia. Aqui eu apliquei num cavalo, né? O tecido estava a 34, 35 graus. Logo após foi para 32, 33, o máximo que abaixou aqui foi 30, só que 1 minuto após já voltou para 33, 34. Então, assim, 1 minuto depois, a diferença que eu tenho é só 1 grau. É muito pouco, né? Então, assim, serve assim, como eu falei, a gente correu com o spray porque estava ali, enquanto não ia preparar o gelo, mas assim, não substituiria o gelo pelo spray.
E a outra coisa bacana é que esse spray tem arnica, eles têm umas combinações, daí é bacana pela substância agregada. E argila. Argilas é um outro método, né, de resfriamento que o pessoal usa bastante, né, nos cavalos de esporte. O que a argila faz? Ela resfria? Sim, ela resfria um pouquinho, mas ela abaixa essa temperatura. Essa imagem eu tirei 3 horas depois. A argila já estava seca, né, e a gente já vê que abaixa 1 grau, né, que também é muito pouco. Então, serve para resfriar? Serve. Você pode até usar quando, por exemplo, você faz o gelo na fase aguda, várias vezes por dia. Daí é de noite, não tem ninguém para fazer gelo, deixa na argila até o dia seguinte. Mas lembrando que não é tão eficaz que nem o gelo. E aqui um outro método, né, da doutora Patrícia, da Patrícia Brossi, que eu vi, que eu achei o máximo, que ela usa uma luva de palpação retal para fazer o gelo, para aplicar em algumas partes, por exemplo, nessa região aqui do casco. Essa é uma modalidade interessante, por exemplo, no caso de uma lesão de ligamento colateral, que está nessa região, quando eu quero resfriar o recesso dorsal da articulação interfalangiana distal, que é a última articulação que a gente tem no membro, e ela tem uma cápsula articular que ela vem aqui para cima, então eu consigo resfriar a cápsula articular dessa articulação. E como eu falei antes, é importante resfriar a cápsula articular, porque ela produz substâncias que vão lesar a cartilagem. Então é bem interessante esse gelo. Eu não usaria esse método se eu tivesse uma lesão de tendão profundo que ele está embaixo do casco. Eu usaria algum método que desse o contato na sola. Mas para alguma coisa na parte dorsal, muito interessante. Por quê? Porque a luva de palpação ela é fininha, então ela promove uma boa troca de temperatura. Eles usam gelo super picado, em pó praticamente. É uma máquina de gelo que tem no Aras que faz um pó de gelo, então fica muito moldável no corpo do animal. E então fica aí uma dica interessante aí também de uma forma diferente de aplicação. E tem várias, né, formas. Outro dia eu estava numa feira nos Estados Unidos, né, e o fabricante queria que eu testasse esse rolinho metálico, que é um rolinho que você coloca no freezer, né, e ele está pronto para usar. Você vai lá e faz a massagem com gelo. Quando eu olhei pro rolinho metálico, eu já pensei, eu falei, bom, o metal é um bom ou é um mau condutor de temperatura? É um bom condutor de temperatura, certo? Tanto que a gente tem as panelas de metal, tudo. Então, o que acontece com o metal? Ele esquenta muito rápido em contato com a pele, né? Então, a gente testou com a termografia também, o resultado não foi bom. A gente pode usar o gelo na região do tronco, por exemplo, aqui é uma ferida. Eu coloquei essa cinta elástica aqui para prender o gelo na ferida, né? Essas bandagens são para ajudar a drenar o edema. Então, assim, é a única vez assim que eu uso o gelo em tronco, tá? Se eu tenho uma inflamação localizada no tronco, eu não uso para resfriar o músculo, para resfriar o tronco. E também tem esse outro sistema, que isso é uma coisa muito legal também, só que é um equipamento bem caro, que é um Equine Spa. O que é esse spa? Eles colocam a água gelada, a água está a 4 graus aqui, eles controlam a temperatura da água, você pode até adicionar sais também. E é muito bacana porque você consegue colocar os 4 membros de uma vez, você consegue um bom resfriamento usando essa técnica. A única desvantagem é o preço, né? E em humanos está se usando muito, aí tem uma moda na Europa e nos Estados Unidos agora dessas cryo chambers, são câmaras extremamente frias. Para vocês terem uma ideia, o indivíduo fica aqui dentro a menos 140 graus, né? Então o indivíduo entra aqui nessa câmara de nitrogênio líquido e ele fica 3 minutos num choque térmico a 140 graus. E daí eles falam que isso faz bem, que a pessoa
pessoa fica sem dor, treina melhor. Tanto que eles estão indo muito em cima do público atleta, porque o atleta faz qualquer coisa para, né, se falarem que melhora o treino, eles estão experimentando. Então, é uma modalidade que está sendo muito divulgada aí entre os atletas, só que a comunidade médica está com o pé atrás. Por quê? Porque provoca um choque vascular muito grande, tanto que a pessoa tem que preencher um questionário sobre doenças vasculares e etc., né? E isso aqui é menos 260 Fahrenheit, ou seja, 140 graus, né? Menos 140 graus, e não é aprovado pelo FDA. Isso é uma coisa importante de saber e que está meio que em moda aí nos humanos, né? De entrar. Só que, por exemplo, a parte ruim eles não falam. Essa mocinha era gerente de uma dessas clínicas, ela regulava o aparelho para as outras pessoas, ela não foi capaz de regular tão bem para ela mesma, porque ela acabou morrendo congelada lá dentro, né, na cryochamber. E outros relatos que a gente tem de queimadura, de problemas usando essa cryochamber. Então, assim, tem que tomar cuidado. E por que eu estou mostrando isso em humano? Porque não demora muito para a moda chegar nos cavalos, né? Então, aqui eu tenho um vídeo, eu vou tentar adiantar e mostrar para vocês que eles já estão usando o cryochamber de nitrogênio líquido nos cavalos. E você vê como o cavalo não fica confortável, que ele está agitado, que eles ficam assim, morrendo de frio, né, o tempo todo. Essas cryochambers podem dar lesão de córnea pelo contato com a fumaça, né, do nitrogênio líquido. É um monte de problemas. E o pessoal está começando a utilizar também, então, aí nos cavalos. Cuidado para essa moda não chegar aqui, né? Então, tem coisas que são muito bacanas, né, e outras nem tanto. Resumindo, quando que a gente deve utilizar o gelo? Principalmente quando acaba de acontecer a lesão, quando está na fase aguda da lesão, nos primeiros dias da lesão. E daí, quantas vezes eu devo usar o gelo? Nessa fase, quanto mais vezes vocês conseguirem fazer, melhor. Lembrando que num tecido inflamado, a temperatura retorna rápido, né? Então, assim, se puder fazer 6 vezes por dia no cavalo, numa fase aguda, pode fazer, tá? Você está ajudando a controlar localmente ali a inflamação, vai diminuir a necessidade de tanto anti-inflamatório. Num cavalo que tem problema de gastrite, por exemplo, você conseguiria controlar bem a inflamação ali com gelo também. É como se fosse um anti-inflamatório ali localizado. Então, na fase aguda, usar bastante. O que eu vejo de problema? Passando a fase aguda, né? Lembra o que o gelo faz na fase aguda? Ele vai fazer vasoconstrição para a região. Ele vai diminuir o metabolismo da região, né? E se eu continuar usando esse gelo depois da fase aguda, quando eu estou querendo já acelerar essa lesão, o que esse gelo vai fazer? Vai diminuir o metabolismo, ou seja, não é uma coisa que eu quero. Ele vai, não é interessante eu continuar usando depois, né? Ele vai diminuir o sangue para a região, vai provocar vasoconstrição. O sangue, eu quero aumentar a circulação numa lesão em tratamento. Eu quero que chegue mais oxigênio, mais nutrientes para a área lesada, para recuperar mais rápido. Então, assim, a gente acaba usando os aparelhos de fisioterapia até com essa intenção de aumentar a vascularização local. Então, cuidado para não continuar usando gelo depois da fase aguda, né? A fase aguda, normalmente a gente fala em 3, 4 dias, só que eu considero assim a fase aguda enquanto eu estou vendo sinais ainda de muita dor ou se está quente ainda na termografia, daí eu acabo estendendo um pouquinho. Mas fora isso, eu acabo parando o gelo e daí o que eu quero é o contrário. Eu quero aumentar a circulação. Por quanto tempo eu devo aplicar o gelo? Depende da área-alvo. Se eu vou resfriar um tendão, por exemplo, 30 minutos é um bom tempo. Um tendão flexor superficial é um bom tempo. Se eu vou resfriar um ligamento suspensor na origem, que é um tecido que está muito profundo, 30 minutos é pouco. Eu vou precisar de mais tempo, porque é uma região
profunda, né? Então, qual que seria o macete? Eu fazer uns 45 minutos, tira 10 e continua fazendo mais uma meia hora. Tá, então, tecidos profundos, eu preciso de mais tempo. E que modalidades utilizar? Daí eu mostrei várias aí com os prós e contras de cada um. Lembrando que o gelo picado, né, é barato e é uma excelente modalidade aí para tratamento e também para prevenção das lesões. Por exemplo, o cavalo atleta que fez um esforço muito grande ou acabou uma prova, né, é o cavalo que merece ser colocado no gelo imediatamente após o esforço, para, se tiver alguma lesãozinha acontecendo, esse gelo já começa a tomar conta dessa inflamação. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Essas ideias principais sobre como utilizar o gelo de forma correta. Aqui tem meu e-mail e meu telefone. Estou à disposição se alguém tiver alguma outra dúvida. Se quiser seguir também o Espaço Ecos ou no Facebook, no Insta, a gente também está sempre publicando bastante coisa. E mais para frente eu estou querendo até lançar uma linha de ligas, pensando justamente na homogeneidade, né, desse resfriamento, que a gente vê que as ligas não são homogêneas, né, não dão um resfriamento homogêneo, e também pensando na eficácia, fazer uma coisa bem fininha para trocar bem a temperatura, né, porque a gente vê muita coisa no mercado que você fala, meu Deus, né, mas não vai trocar muito aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês.